Bom dia, galera! Eu sou Pedro Paulo Palestrini na área, direto da torre de controle do futebol, para comentar sobre as partidas que ocorreram ontem pela Série A e também as duas partidas que ocorreram pela Copa Verde. Começando pela Copa Verde, porque foram dois jogos envolvendo as duas maiores equipes do estado do Pará, Remo e Paysandu. O Remo iniciou com o pé direito, vencendo um duelo estadual, na verdade, entre Remo e Independente de Tucuruí. O jogo ocorreu no estádio do Mangueirão e o clube do Remo venceu pelo placar de 2-0. Agora vai ter o jogo da volta no estádio Navegantão, na cidade de Tucuruí, na semana que vem. O Remo pode até perder por um gol de diferença. Já o Paysandu jogou no Distrito Federal contra a equipe do Manaus. O jogo deveria ter ocorrido em Manaus, mas devido à pandemia estão proibidos jogos no estado do Amazonas. Então o jogo foi transferido para o Distrito Federal e este jogo terminou pelo placar de 1-1, sendo que a equipe do Paysandu foi altamente prejudicada devido a um erro grave da arbitragem, o assistente, o árbitro, todos os envolvidos na arbitragem daquela partida, porque o Paysandu vencia por 1-0 e no segundo tempo a equipe do Manaus foi beneficiada com um gol dado pela arbitragem que não existiu. A bola pegou no travessão, ela não entrou, tocou na parte externa do gol, mas o assistente assinalou o gol e o Bandeira foi na corda dele e assinalou o gol para a equipe do Manaus. Então o Paysandu altamente prejudicado, né? Dessa vez pela Copa Verde. Lembrando que o Paysandu já havia sido prejudicado no campeonato da Série C do ano correspondente a 2019, que deveria ocorrer o acesso do Paysandu, mas ele foi prejudicado pela arbitragem também na partida contra o Náutico. Então, recentemente o Paysandu altamente prejudicado pela arbitragem. A diretoria do Paysandu tem que ver isso com a CBF, essa questão aí, porque prejudica demais todo o planejamento, né? E um clube tão gigante como o Paysandu, um clube que jogou Libertadores da América, campeão dos campeões, em cima do Cruzeiro, que é título de Série A, não pode, vou repetir, não pode ser sacaneado como está sendo. Ok? Então, terminou assim, Manaus 1, Paysandu 1. O jogo de volta irá ocorrer semana que vem também, em Belém do Pará, no estádio do Mangueirão. Agora vamos pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos alguns jogos da abertura da 34ª rodada. Destaque para a vitória do Corinthians em cima do Ceará, sendo que pelo placar de 2-1. Até errei o meu palpite, eu dei empate nesse jogo. O Corinthians ganhou de virada 2-1, sendo que o destaque também um erro de arbitragem, um pênalti Mandrake a favor do Corinthians. Lembrando que o Corinthians precisava dessa vitória para continuar sonhando com uma vaga na pré-Libertadores. Então o árbitro escalado Heber Roberto Lopes, né? Ele fez o seu papel nessa partida. Então o Corinthians saiu beneficiado e ganhou por 2-1. Eu digo mesmo, porque o pênalti não existiu. Então Corinthians 2, Ceará 1. O Fluminense bateu o Bahia pelo placar de 1-0 na Arena Fonte Nova. Nesse aí eu acertei o prognóstico que o Fluminense vencia, mas eu dei o placar de 2-1. Foi 1-0 para o Flu, com destaque pela boa atuação do Fred e o garoto da base lá de Xerém, Luiz Henrique, que fez o gol da vitória do Flusão. Bom, tivemos também a vitória do Goiás, a zebra. O Goiás, o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, derrotou o Atlético Mineiro, terceiro colocado, e complicou a vida do Galo de vez. Agora o Galo vai ter que secar mais do que nunca o Flamengo e o Internacional se quiser ser campeão. Essa derrota aí foi terrível para o Atlético e já tem até umas pressões e críticas em cima
tanto do time do Atlético, como também o técnico Sampaoli, porque não conseguiu reagir, tomou um gol. O Goiás jogou por uma bola, fez um gol um gol de cabeça marcado pelo Índio, jogador revelado lá no próprio Goiás, aos 27 minutos do primeiro tempo. E o Galo não teve competência, não teve habilidade de conseguir buscar pelo menos um empate. O Goiás conseguiu se segurar, o Atlético foi inoperante, ficou fazendo aquelas jogadas que não foram efetivas, não conseguiu resultar em nada, não conseguiu furar o bloqueio do ônibus, do cadeado, do ferrolho esmeraldino durante o resto da partida toda. Então Goiás 1, Atlético Mineiro 0. Esse daí eu me dei mal no meu palpite, eu dei vitória para o Galo 2-1. Outro jogo que ocorreu foi vitória do Bragantino em Bragança Paulista, no estádio Abi Chedid. O Bragantino derrotou a equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 2-0. 2-0 para o Braga, o Massa Bruta. E o Bragantino continua firme e forte aí na briga por uma das vagas na Libertadores, na pré-Libertadores. Ele está até na frente do Corinthians, né? Então está brigando, né, testa a testa aí, né? Ainda mais com o resultado que o Corinthians conseguiu ontem. Então tá os dois aí na briga aí por essa vaga, né? E ontem à tarde, às 4 da tarde, foi o jogo de abertura da 34ª rodada entre Grêmio e Santos. Eu dei vitória do Grêmio, 2-0, mas também eu me dei mal no palpite. O jogo terminou em 3-3, sendo que ocorreram 3 pênaltis na partida, 1 a favor do Grêmio, 2 a favor do Santos, né? Praticamente no final do jogo, no fim do jogo, o Santos conseguiu o seu segundo pênalti e empatou o jogo em 3-3 com o Grêmio, com muita reclamação do Renato Gaúcho, mas sem procedência. Agora o fato lamentável foi exatamente o ato racista de um radialista chamado Haroldo de Souza, da Rádio Grenal, ao se referir a um jogador santista, usar o termo cidadão de cor para o jogador santista Lucas Braga, quando entrou em campo no decorrer do jogo. Então é lamentável, né? Lamentável, mas tudo isso é